Shabbat Shalom, gente, tudo bom? Estamos aqui dentro da nossa Beit Novo Friburgo e continuando o serviço da manhã. Fizemos agora, acabamos de fazer o serviço da Parashá Shemini e agora nós vamos fazer a leitura da Haftarah Shemini. Estamos dentro do serviço divino da manhã, da leitura da Parashá pública. Vamos fazer agora a Haftarah, tá, gente? Essa Parashá que nós lemos, a Haftarah está da Parashá Shemini está em 2 Samuel 6, 1, 23, 7, 1 a 17. Lembrando, gente, a Haftarah significa complemento, término, tá bom? Lembrando disso. Vamos lá. Essa Haftarah relata o falecimento prematuro de Uzá, similar ao falecimento de Nadav e Avihu na Parashá. A leitura começa assim, vamos fazer rapidamente uma abreviada em hebraico. Vai Yosef, Od David, Etkol, Bahur, Israel, Shiroshim, Aleph. Davi juntou 30.000 homens escolhidos de Israel, em adição àqueles que haviam se juntado a ele, após sua nomeação como rei. Ele deu-se por todas as suas tropas de Baalei e Yehudá, onde estavam reunidos para trazer de lá a Arca de Deus, que era chamada por um nome especial. Ela era chamada de o nome de Deus das hostes, que está entronizado entre os querubins. Eles colocaram a Arca de Deus sobre uma carroça, e os bois que puxavam a carroça a transportavam. De repente, Abinadab e Givá, os filhos de Abinadab, Uzá e Ahiô, conduziram os bois que puxavam a nova carroça. A carroça transportou a Arca de Deus, bem Abinadab e Givá. Ahiô andava diante da Arca, Uzá ao lado da Arca e Davi a toda a casa de Israel. Tocavam diante da Arca de Deus por todos os tipos de instrumentos feitos de madeira, de cipreste, liras, harpas, saltérios, tambores, pandeiros e símbolos. E quando eles chegaram agora em Nahão, Uzá dirigiu-se à Arca de Deus e segurou, porque, estando ao lado dela, ele percebeu que um dos bois tinha tropeçado. Ele pensou que a arca fosse cair na carroça. Então Deus entrou-se com Uzá, por sua falta de fé, ao pensar que a arca cairia. E Deus o atingiu ali, porque inadvertidamente esquecido que esta era a Arca de Deus. E ele morreu ali, perto da Arca de Deus. E Davi ficou desgostoso com si mesmo, porque o Eterno se irritou com Uzá. Ele chamou esse lugar de Pérez Uzá, a ruptura de Uzá, como é conhecida até hoje. E Davi temeu a Arca de Deus nesse dia. E ele disse: como pode a Arca do Eterno vir comigo em segurança? Se ela é tão sagrada, como eu posso cuidar dela de forma apropriada? E assim Davi não quis levar a Arca de Deus para esse lugar, na casa da cidade de Davi. Ele desviou para a casa de Obed-Edom e Tita. A Arca de Deus permaneceu na casa de Obed-Edom e Tita por 3 meses. O Eterno abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. E foi relatado que Davi, o Eterno abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem de uma maneira sem precedentes, por causa da Arca de Deus que está em sua casa. Assim Davi foi com alegria do Arca de Deus à casa de Obed-Edom, para a cidade de Davi. Cada vez que aqueles que transportavam a Arca de Deus davam 6 passos, eles sacrificavam um boi cevado. E Davi dançava alegremente com toda a sua força diante do Eterno. E Davi vestiu a avental de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiram a Arca de Deus com toques e som de chofar. Quando a Arca de Deus chegou à cidade de Davi, a filha de Shaul, Michal, olhou atrás da janela e viu Davi, seu esposo. E Davi pulando e dançando diante do Eterno. E ela desprezou seu coração, porque sentiu que não era apropriado ao rei pensar muito menos em frente à arca. Eles trouxeram a Arca de Deus a colocar em seu lugar preparado, dentro da tenda que Davi tinha erguido para ela. Davi ofereceu oferendas queimadas, oferendas de paz diante do Eterno. Quando Davi terminou de oferecer as oferendas queimadas, as oferendas de paz, ele abençoou o povo, em nome de Deus das hostes. Distribuiu entre o povo, entre toda a multidão de Israel, homens e mulheres, para cada um bolo de pão, uma generosa porção de carne e um jarro de vinho. Então o povo partiu, cada um para a sua casa. Gente, nós vimos aqui nessa Parashá, Davi era um pastor muito cuidadoso. Hashem escolheu Moshe Rabbeinu, porque cuidava de animal, né, ter tido tanto carinho com o animal. Assim foi Davi também.
Davi teve cuidado das ovelhas, sabia como tratar as ovelhas. Assim escolheu Davi para ser o quê? Para ser o rei de Israel no lugar de Saul. Né? Então, nós vamos ler aqui a sequência dessa paraxá, o que aconteceu com Uzá e o que aconteceu com Avinadav, na leitura de paraxá Shemini. Então, nós vemos aqui, Uzá, ele foi punido por falta de quê? Por falta de fé, porque a carroça tomou, ele achou que a arca ia cair, mas não era assim. Vamos ler aqui o que diz o Midrash acerca disso daí. Uzá é punido. Davi e 90 mil zequinim seguiram para a casa de Avinadav e Kiriat Jearim, para assistir a cerimônia de colocação do Arão da carroça dos filisteus. Davi ordenou que perto do Arão eles deveriam colocar a caixa contendo as imagens douradas que os filisteus presentearam os judeus. Porque nós sabemos que a arca da aliança foi para lá dos filisteus. E Davi estava, e os filisteus foram grandemente provados por isso daí. Eles mandaram de volta. E Davi foi buscar, com certeza, foi encontro, como nós estamos lendo aqui. E isso ajudaria a lembrar os judeus dos milagres que ocorreram então. Ariô, filho de Avinadav, teve a honra de caminhar à frente da carroça. Seu irmão Uzá ficou ao seu lado para ter certeza de que a carroça se movia em segurança pela estrada. Davi ia acompanhado pelos equinis e uma enorme multidão de judeus marchou à frente da carroça. Todos ficaram muito felizes nesse dia glorioso. Algumas pessoas começaram a escolher harpas, violinos e tambores, que tocavam com habilidade, outros balançavam, laviam, cantavam, tudo em homenagem ao Arão, gente. Era uma celebração grande, uma celebração importante, empolgante, contagiante. Estava ali todo mundo feliz, porque a arca estava voltando, o Arão estava voltando para o seu lugar, estava voltando para Israel. Então, a procissão continuou alegremente, até que a carroça passou pelo celeiro, como nós vimos, de Aravina. Araviná era o governante de um grupo de Yerusim, que permaneceram em Jerusalém depois que Davi os conquistou. Eles cumpriram as 7 mitzvot de Ben-Noa e serviu o rei Davi. Gente, como nós lemos aqui, muitos falam assim, onde está Ben-Noa nessa situação? Moravam pessoas de Israel, eles eram Ben-Noa, eram chamados Yatoshá, já cumpriram 7 leis. Gente, então vamos entender, temos que ter conhecimento da Torá, do Taná. Quem não tem conhecimento da Torá, do Taná, da profundidade que está no povo de Israel, se embola, e tem gente por aí se embolando, falando que não existe Ben-Noa, que não existe Bat-Noa, está aqui dentro, comprovado dentro dos livros judaicos, gente, entenda, aprenda com o judeu, não aprenda de ninguém, porque como diz os Salmos 147 muito relata que ele ensinou seus dogmas e preceitos a Israel, a nenhuma outra nação. Todas as nações do mundo desconhecem os preceitos judeus. Por isso que o povo judeu é a nação sacerdotal escolhida para ensinar a humanidade. Vamos lá. Desconhecido para Davi e Bene Israel, o celeiro de Araviná era um lugar muito especial. Era nada menos que o futuro local do Beit HaMikdash. Quando Arão passou por aquele ponto, algo muito interessante aconteceu na verdade. Ele subiu no ar, acima da carroça, e flutuou ali, nesse local sagrado. E Arão parecia incapaz de continuar, sofrendo a dignidade de ficar em uma carroça. Esse milagre não deve nos surpreender se tivermos em mente que o sagrado Arão sempre se carregou, em algumas ocasiões, até carregou aqueles que transportavam. Uzá, que estava mais próximo do Arão, percebeu imediatamente. Ele se preocupava apenas com uma coisa, que o Arão pudesse, às vezes, cair no chão, para evitar o que houve uma grande tragédia. Uzá estendeu a mão para pegar o Arão, achando por como morte instantânea. Agora uma pergunta, gente, qual foi o pecado de Uzá nisso daqui? Qual foi o erro de Uzá? Gente, nós estamos aqui nessa paraxá, lemos a paraxá Shemini e teve o erro de Nadav e Abihu, de querer ter se aproximado de Hashem de uma forma muito grande. Mas o pecado de Uzá, qual foi? De querer segurar a arca, né? Porque o boi tombou, porque o boi estava balançando e quase tombando. Qual foi o erro? Vamos lá.
o Midrash traz uma resposta aqui que é muito importante. Uzá deveria estar confiante de que o Arão se carregaria sozinho. Ele carecia de uma emuná na grande santidade do Arão. Além disso, ele faria com que o restante de Bene Israel perdesse sua fé na grandeza do Arão quando o visse tentando pegá-lo. Era desrespeitoso tocar no Arão. Mesmo os Leviim nunca tocavam nele diretamente. Eles sempre carregavam usando varas. Achei que foi muito rígido com usar, porque era um tsadik, deveria saber disso. Além disso, ele causou um Hilu Hashem, por causa do seu ato pecaminoso. Em Israel, poderia considerar o Arão como um simples baú, que às vezes podia cair, precisava ser levantado. Hashem também foi extremamente rigoroso, porque ele estava irado com o rei Davi e todos os bens de Israel, por duas razões. O Arão estava sendo transportado em uma carroça, em vez de nos ombros do Levi. Tá? Porque, vamos lembrar bem, Ahitofel, ele conhecia muito bem essa Lahá, mas ele não quis falar para Davi, não quis transmitir essa Lahá, porque ele queria honra, Ahitofel queria honra para ele. Mas o que acontece, o homem que busca honra não alcança honra. Vamos lá. O Arão estava sendo transportado em uma carroça em vez de ombros, e sempre sendo transportado pelo Leviim. Ele já estava agindo de forma bastante leviana na presença do sagrado Arão. Quando Uzá caiu morto, de repente Davi e todos os de Israel perceberam que Hashem estava desgostoso. Eles começaram a temer, a pensar na grande santidade do Arão, que causou a morte instantânea para aquele que tratou desrespeitosamente. Depois que Uzá morreu, o Arão continuou flutuando no ar, para vocês verem. Os judeus então viram claramente que realmente ele se carregava por si próprio. Davi foi quem ficou mais perturbado, teve que ter cometido algo terrível. Pensou ele, ou Hashem não teria permitido que uma estratégia estragasse nossa alegria. Davi chamou aquele local de Périx Uzá, a destruição de Uzá, para que esse triste acontecimento não fosse esquecido, uma vez que Uzá pagou por seu pecado, por sua vida. Sua alma não precisou de mais purificação após a morte. Imediatamente entrou no Gan-Eden. Uma resposta muito clara para aqueles que pensam que Uzá errou, pecou, tal, isso, aquilo. Gente, ali serviu de purificação, de purgação, e ele, como era o Tzadik, entrou no Gan-Eden, tá, gente? Então, Davi mudou de plano, ali foi parar na casa de Obed-Edom, depois Davi levou, como nós vimos, da casa de Obed-Edom, ele entrou em Jerusalém, e cada vez que ele entrava com a procissão, o povo dando seu espaço, ele ia fazendo o quê? Ele ia sacrificando. Então, foi uma verdadeira alegria, gente, uma verdadeira alegria. Nós não sabemos como, a verdadeira alegria. O judeu tem, graças a Deus, muitas ocasiões para celebrar ao longo do ano. Existe, inclusive, feriados bíblicos, igrejas, Shavuot, Sukkot, como um evento especial para todos estarem felizes. Eu não caio por isso também essas ocasiões, alegres. Depois, há eventos pessoais felizes em nossas vidas, como nascimentos e casamentos, outros dias alegres que celebramos. Devemos nos perguntar como assim quer que expressamos nossa alegria nesses dias felizes? A resposta é que uma data judaica de alegria é bem diferente de uma não judaica. Nunca é permitido se soltar e sair do controle de forma a um passuque no terreno, 2:11, que nos diz: alegre-se com temor, até mesmo com celebrações, deve fazer parte do serviço ao nosso Criador. Podemos comer, beber, relaxar, nos divertir, mas tudo com que chá santidade, sempre lembrando que Hashem existe o teste pelo qual podemos verificar de nossa alegria. É todo tipo certo, o certo ou o errado. Sim, existe depois de tudo acabado, como nos sentimos melhor ou pior. Se nos sentimos inspirados, gratos a Hashem, motivados a servi-lo, ainda é melhor do que antes. É um sinal de que nossa alegria foi verdadeiramente Lechem Shammai. Mas se nos sentimos mal depois da celebração, ou interior vazio, então nós perdemos a essência dela. Ficamos concentrados apenas em agradar o corpo. Esse tipo de alegria nunca durará. Isso vale até mesmo para Purim. Nossos sábios ensinam que a Shekhinah só é encontrada onde há felicidade. Isso se refere à alegria que é Lechem Shammai, uma felicidade espiritual que decorre do cumprimento de uma mitzvah. Quando os levitas pegaram o Arão, eles ficaram surpresos ao notar que parecia completamente sem peso. Eles sentiram, gente, o Leviim, eles foram sentir que estava sem peso nessa tarefa aqui, como nós estamos lendo.
Davi ordenou os levitas, dê 6 passos com Arão, depois coloque no chão, e foram fazendo assim. Foram fazendo assim, como nós lemos. Qual é a pergunta? Qual foi a razão de oferecer muitos corbanos no caminho para Jerusalém? Por que oferecer tanto corbano assim? Qual foi a razão de oferecer muitos corbanos no caminho? Resposta: esses corbanos foram uma expressão de gratidão e alegria, para agradecer a Shem pelo milagre do Arão transportado por si só. Talvez a trágica morte de Uzá tenha ocorrido depois que as pessoas que lideravam a carroça deram 6 passos. Portanto, Davi gostaria de agradecer a Shem após a cada 6 passos seguro que os levitas davam. Ahitofel aconselhou Davi a oferecer sacrifícios do Arão quando se jogou os corrim para o ar durante a primeira viagem a Jerusalém. Davi pensou também, é uma boa ideia oferecer corbanos agora, porque talvez alguns dos levitas tenham pensamentos impróprios. As oferendas de Olá expiarão por isso. Davi participava da marcha, muito contente, muito feliz, muito alegre. Entrou lá, Michal fez esse papel de achar que Davi era, estava na condição que não era legal, estava no meio do povo, descendo de frente à arca, mas ela não entendeu o que Davi fez, ela não entendeu o que Davi fez. Mas Shem entendeu claramente o que Davi fez. Então, finalmente, quando Davi conseguiu voltar para casa, ele estava muito feliz e pretendia abençoar toda a sua família nesse dia tão alegre. Mas quem era aquela pessoa de aparência zangada, parada no portão do palácio, quando ele descer, Michal, sua amada esposa? Porque quando ele descer, que é importante agora, que ele era livre, que ninguém mesmo permitia que ele entrasse no palácio antes de confrontar com o seu problema. Davi, preciso falar com você, começou Michal. Como você pode fazer uma coisa dessas de crianças criadas hoje em dia? Você agiu como um bobo, dançando, pulando alucinadamente. Não consigo entender isso. Estou tão envergonhado que todos puderam ver seus braços e pernas despidos. Que desgraça, meu pai Shaul era tão modesto que nunca se mostrava em público com braços ao exposto. Davi não se comoveu com o discurso da esposa, ele decidiu corrigi-la, e se a conduta de seu pai foi adequada, então por que assim tirou do seu reinado? E deu para mim. Parece que seu pai se preocupava mais com sua própria honra do que a honra de Shem. Esse daqui que é o exemplo de Davi. Davi se preocupava com a honra de Shem. Se preocupava em agradar a Shem mais do que a sua honra. Davi estava certo, Michal errou ao criticá-la por ser uma mulher tão justa. Ela foi julgada rigorosamente por Shem. Ela morreu no parto pouco tempo depois, já que ela fez Techuvá antes de morrer, seu pecado foi também expiado. Então vemos que Michal também, que é Michal, ela fez Techuvá, foi perdoada, mas Shem, ele foi com Davi, porque Davi só queria ver o quê? Somente a glória de Shem, somente o nome de Shem ser exaltado. Gente, esta aqui é a Afitará dessa semana, da Parashá Shemini, do ano de 5.785, que através dessa Parashá possamos ter alegria, possamos ter prazer em Shem e apreciar a revelação do verdadeiro Mashiach. Escreva dentro da nossa mente no Friburgo, Mashiach já!